No livro de Tiago. O livro de Tiago já tem sido exposto aqui na igreja. O pastor Adílio já tem trabalhado esse livro. Livro de Tiago, capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler aí a partir do versículo 13. Livro de Tiago, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, o livro de Tiago, como os irmãos já têm aprendido, é um livro que trata bastante sobre a questão da tribulação, do sofrimento, das dificuldades que nós passamos. E o autor pretende que nós tenhamos uma visão correta do sofrimento, uma visão bíblica a respeito das dificuldades. Essa semana nós já ouvimos no noticiário diversas vezes a notícia trágica do avião do clube, Chapecoense, que caiu, matando aí diversas pessoas, dezenas de pessoas. E nós ficamos ouvindo e muitas das vezes acabamos entristecidos, porque é uma situação realmente muito triste, abalados, e ficamos muitas das vezes olhando para tudo isso meio confusos diante de uma situação como essa. Eu pelo menos fiquei muito triste. Eu fui assistir 5 horas da manhã o noticiário e logo às 5 horas da manhã já tinha a notícia desse acidente na madrugada e eu fiquei muito triste por saber a quantidade de mortos e a situação tão delicada. Pensando nos familiares, pensando em cada uma dessas pessoas, pensando que eles foram para a Colômbia com o propósito de jogar uma final, nem imaginavam nada nem parecido. Na mente deles, nada disso aconteceria. No sonho deles não tinha uma tragédia, não tinha um avião que caía, pelo contrário. Então a ideia era ir, jogar, conquistar o título, se assim Deus permitisse, e voltar para suas famílias. Mas ao chegar em determinado momento, eles não puderam dar continuidade naquele projeto que eles tinham. E aí nós ficamos diante de uma confusão, porque nós paramos para pensar sobre a questão do sofrimento, da dor, da morte, do plano de Deus, como tudo isso funciona, como lidar com isso. As pessoas acabam nos perguntando como nós lidamos com isto, porque Deus permite, como as coisas acontecem dessa maneira, dessa forma. E o livro de Tiago, ele nos dá uma perspectiva sobre o sofrimento bem interessante. Logo no capítulo 1, volta um pouquinho aí para o capítulo 1. Logo no capítulo 1, nós vamos ler aí a partir do versículo 2, nós temos Tiago já falando a respeito do sofrimento. Ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impedido e agitado pelos ventos. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o capítulo 1 ele vai falar sobre também a questão do sofrimento, a provação, o motivo de ter alegria mediante as dificuldades, a provação. No capítulo 4, ele nos vai dar algumas instruções a respeito dos nossos planos e dos nossos projetos. Porque, assim como aqueles jogadores, aqueles publicitários, nós também não sonhamos com um avião caindo. Nós não sonhamos com as dificuldades. Normalmente, nós planejamos e achamos que vai dar tudo certo, que muitas das vezes depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende de como vamos lidar com as pessoas, depende de quem nos indica, de quem influencia, e depende da minha inteligência para estudar, da minha perseverança. E muitos dos nossos planos, se formos muito honestos, eles só contam com Deus no finalzinho da folha. A folha inteira é o nosso sacrifício, é o nosso suor, é o nosso esforço. No finalzinho da folha a gente diz, se Deus quiser, então vai dar certo. Mas na realidade, o Tiago nos ensina a colocar as coisas da perspectiva correta, porque ele nos ajuda a olhar para a vida da maneira que Deus olha. Então, logo aí no versículo 13, ele vai dizer, atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, qual é a vossa vida. Meus irmãos, uma das lições que nós temos aqui em Tiago 4, é que a vida é incerta. Que nós não temos como ter muitas certezas das coisas. Nós adoramos ter plena convicção, certeza, porque a incerteza das coisas acaba nos trazendo um certo incômodo. Então nós gostamos de planejar a longo prazo, já saber todos os detalhes, como vai ser, o que vai ser, mas na realidade nós não temos como ter nenhuma garantia das coisas. A vida é incerta. Você não tem como planejar ir para uma outra cidade e chegar lá. Você não tem como planejar ir para a Colômbia, viajar e ir um jogo, e você não tem como garantir que você vai chegar lá. Você não tem como garantir que vai sair de manhã de casa e no finalzinho da noite vai chegar e vai voltar para casa. E isto fala muito, essas incertezas ao nosso coração e a maneira como nós lidamos com a vida. Não sei se os irmãos já notaram, mas muitas das vezes nós lidamos com as coisas como se elas fossem certas. Nós saímos de manhã de casa e nós temos a certeza que vamos voltar no final do dia. Então nós deixamos algumas coisas em casa e dizemos assim, não, no final do dia eu ajeito. Você não tem essa certeza. Você não tem a convicção de que você vai voltar para casa para ajeitar. Muitas das vezes nós adiamos até mesmo decisões importantes em relação a familiares, relacionamentos, saímos de casa brigado com as pessoas. Dizemos, não, quando eu voltar eu resolvo isso. Você não sabe se você vai ter tempo para resolver. Você não sabe como você vai voltar e nem se você vai voltar. Mas nós lidamos com as coisas como se fossem certas. Nós dizemos assim, amanhã eu vou trabalhar. Você não sabe se você vai acordar vivo? Você sabe? Você tem como dar garantia disso? Você não tem. Então nós precisamos entender ou pensar a vida de maneira a entender a dependência que nós temos de Deus para cada segundo, para cada instante, para cada momento, e viver não numa certeza do futuro, não numa certeza de que vai dar certo,
não numa certeza de que o amanhã vai acontecer. É por isso que nós precisamos fazer o hoje acontecer. É por isso que é hoje que nós devemos fazer algumas coisas. Nós vamos notar isso aqui nesse texto. Então, o que o texto está querendo anular não é que nós não devemos fazer projetos. Nós devemos sim fazer projetos. Nós devemos ser responsáveis com as coisas. Então, nós não devemos viver uma confusão. Eu vou vivendo como vai dar. Não funciona assim. Se você for vivendo assim com seu dinheiro, você vai ver que antes do final do mês não sobra nada. Então, nós precisamos ser controlados, ser organizados com as coisas. Mas o que o texto está nos ensinando é a fazer planos e projetos, entendendo que eles só vão se concretizar se Deus permitir, se Deus quiser, e que nós não possamos confiar numa segurança de um futuro, de uma manhã que não existe, e muitas das vezes é isso que acontece. Então a gente precisa aprender a confiar nisso. Então a vida é incerta, por isso que o texto diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, se tem alguma coisa para fazer, faz hoje. Quer amar as pessoas? Ama hoje. Quer servir ao Senhor? Serve hoje. Nós precisamos aprender a viver mais o hoje e menos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Aí depois nós estamos aí tristes, estamos diante de uma situação trágica, estamos nos lamentando porque não tivemos tempo para amar, não tivemos tempo para dizer que gostávamos, não tivemos tempo para dizer o quanto essa pessoa era importante para nós, o quanto nós amávamos aquelas pessoas que estavam ao nosso redor. E aí não adianta mais, porque já foi. Então, a vida é incerta. Você não vai ter como se planejar amanhã. O texto está falando sobre negócios. Você vai viajar para uma cidade para fazer negócios e você pensa que vai ser lucrativo. Qual é a garantia que você sabe que você tem que vai ser lucrativo? Tem alguma garantia? Nenhuma. Nós não temos como ter esta garantia. Nem mesmo quem é concursado tem garantia de que vai ficar no concurso. Interessante isso. Alguns anos atrás, aqueles que eram concursados do Banco do Brasil saíram. Eu conheço vários que eram concursados e saíram do concurso. Porque a situação começou a ficar de tal jeito no país que começou então a ter uma crise, uma dificuldade, e muitas pessoas saíram. Então, concurso não é tua garantia. Tem muita gente que coloca a esperança num concurso. Concurso é a minha segurança, minha garantia do amanhã. Tua garantia do amanhã é Deus. É Deus. Você não pode garantir que o teu concurso vai te dar dinheiro amanhã. Deixe de ser inocente. Você não tem como garantir nem se você vai ter condições de trabalhar amanhã. Então, passemos a enxergar a vida como Deus enxerga. A vida é incerta. E essa incerteza deve nos levar a viver melhor o hoje. O texto também diz que a vida é curta. O texto diz: sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. E no capítulo 1 é dito lá que os ricos são como a erva do campo, que murcham. A vida é curta. Pelo menos essa vida aqui, né? Porque nós sabemos que todo crente tem uma vida eterna com Deus. Mas esta vida é curta. E nós precisamos lembrar disso. Lembrar que nós não temos muitos anos pela frente. Nós não sabemos se teremos ou não. E quando a gente menos espera, a vida já passou. Nós somos adolescentes, achamos que nunca chegaremos ao patamar de ser adulto, autônomo, ter seu trabalho. Daqui a pouco se torna adulto, daqui a pouco casa, daqui a pouco tem filho. E aí você já está olhando para trás com um certo saudosismo e dizer: rapaz, tanto tempo já passou, eu já tenho filhos, e você já começa a bater uma certa saudade do seu vigor, de como você era antes, porque o tempo passa, a vida vai passando, a vida é curta. Os irmãos que estavam comigo em Eclesiastes lembram aí de como o próprio Salomão vai descrevendo aí a vida. E ele diz lá em Eclesiastes: você que é jovem, aproveite a vida. E aproveitar a vida é aproveitar no Senhor, com o Senhor e para o Senhor. Então nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. A vida é curta. E isso nos traz uma pergunta: onde você está investindo sua vida? Será que a sua vida está sendo investida em algo sólido, em algo importante, em algo que tem peso? Ou a sua vida está sendo investida em algo que não está trazendo nenhuma bagagem, nenhuma solidez, nenhuma concretude? Onde você está investindo sua vida? A vida está passando tão rápido
E aí? O que você vai entregar diante de Deus quando você chegar na presença dele? Então é muito importante a gente pensar como eu estou investindo cada dia da minha vida. Notam como muitas semanas passam rápido? Às vezes a gente começa e a conferência foi domingo. Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Nós já estamos reunidos novamente. Parece que nem deu tempo ainda de digerir muito a conferência que nós tivemos aqui, né? O batismo, todo aquele momento, nós já estamos reunidos novamente. Já passaram-se 3 dias. Então o tempo vai passando rápido. O ano está terminando. O ano de 2016 já praticamente está se encerrando. Já estamos fazendo projeções para 2017 na dependência total do Senhor. Então a gente precisa lembrar, olha, o ano passa rápido, os dias passam rápido. O que eu estou fazendo com os meus dias? Onde você está investindo tudo isso? Tem uma outra verdade no texto, que além da vida ser incerta, da vida ser curta, precisamos entender que a vida está nas mãos do Senhor, está no controle de Deus. Nota que é dito aí, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. A vida está na mão de quem? A vida está nas mãos de Deus. Nós vivemos se Deus quiser. E não é apenas a vida ou a morte, mas qualquer coisa. Por isso que o texto diz, faremos isto ou aquilo. Todos os detalhes da nossa vida estão na dependência do Senhor. Nós fazemos se Deus permitir, nós fazemos se Deus quiser. Então nós precisamos entender que esta visão acaba com qualquer senso de arrogância, acaba com qualquer senso de pedantismo, de alguém que se acha, alguém que acha que pode fazer as coisas por sua inteligência, por sua capacidade, por seus amigos ou por alguma capacidade humana. A ideia do texto é, se Deus quiser, nós viveremos ou faremos qualquer coisa. Então, meus irmãos, desde a coisa mais básica que nós fazemos, a mais complexa, é Deus quem está no controle de tudo isso. Então, nós ouvimos hoje aqui no culto de oração, a irmã Lenice falando, né? Só sabe como é bom ter saúde quem está doente. Quem está doente começa a valorizar os detalhes. Então, muitas das vezes, nós não vemos que é Deus quem está nos dando cada vitória, cada detalhe, cada saúde, cada senso de espiritualidade, cada amizade, cada relacionamento. E nós olhamos para tudo isso e achamos isso tudo muito normal, tudo muito simples, tudo muito espontâneo, quando na realidade não é. Quando na realidade são bênçãos de Deus. É Deus quem nos está dando essa oportunidade. É Deus quem está te dando a tua vida. Ah, pastor, mas eu sempre me cuido muito, eu coloco cerca elétrica na minha casa, campainha e grade e tudo para que possa me proteger. Será que isso te protege? Será que é isso que te protege mesmo? Nós sabemos que não é. Então, quem mantém a nossa vida dia a dia é Deus. É por isso que quando você for dormir essa noite, você deve agradecer a Deus por mais um dia de vida. Deus te conservou mais um dia. E você deve confessar a Ele o que você fez durante o dia. Senhor, o Senhor me deu mais um dia. Como eu usei essas 24 horas que o Senhor me deu? Como eu usei? Eu fui um bom mordomo? Eu usei da maneira correta? Eu te glorifiquei naquilo que eu fiz? Porque o quarto aspecto que eu quero trazer para os irmãos é que a vida é uma oportunidade de fazer o bem. Se você notar aí no finalzinho do texto, é dito o seguinte: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aqui é um pecado por omissão. Nós normalmente falamos de 2 tipos de pecado: pecado por comissão, que é um pecado ativo, você vai lá e peca, ou um pecado por omissão, você não faz aquilo que você sabe que você deveria fazer. Isso também é pecado. E tem muita gente que peca por omissão e acha que não está pecando. Isso é um problema, porque acabou dando alguns rótulos para o pecado, acha que pecado é roubar, pecado é mentir, e aí colocou alguns rótulos e diz: se eu não estou fazendo isso aqui, eu não estou pecando. Mas não é só não fazer o errado, é fazer o certo. Então não é simplesmente você se isentar de fazer aquilo que não glorifica a Deus, é fazer o que glorifica a Deus. Se você simplesmente deixa de fazer algo que Deus não se agrada, isso é um passo
Isso é um aspecto da vida de santidade. Mas você precisa preencher sua vida com aquilo que é bom, com aquilo que de fato glorifica a Deus. Então, não fazer aquilo que eu sei que eu devo fazer é pecado. Em outras palavras, a ideia é a seguinte: a ideia do texto é que nós devemos preencher o nosso tempo com aquilo que de fato glorifica a Deus, com aquilo que Deus classifica como o bem. Então, se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, você está desperdiçando sua vida. Deus te deu uma vida, a vida é curta, a vida é incerta, e você não pode desperdiçá-la com aquilo que você não sabe de fato se é bom ou não. Então, nós precisamos conhecer da palavra, conhecemos aquilo que Deus descreve como algo que o glorifica, como algo que é certo, e viver segundo esse patamar, ter essa postura. Então, a pergunta que você precisa se fazer é: você está fazendo o bem? Você está usando o seu tempo da maneira certa? Se Deus dissesse que você, nesta noite, teria apenas mais 24 horas de vida, o que você faria? Se você soubesse, eu só tenho mais 24 horas. Deus me disse que depois de 24 horas Ele vai recolher a minha vida. O que você faria nessas 24 horas? É o que você deve fazer. Porque você não sabe se você tem ou não. Nós não sabemos se teremos ou não. Ah, pastor, se eu soubesse que só tinha 24 horas, nem dormir, eu ia dormir. Eu ia agora sair aí fazendo isso, aquilo, ajudar um, fazer aquilo, e falar com os meus familiares, sair ligando para um, ligando para outro, pedir perdão para um irmão, pedir perdão para outro. Pois é isso que você deve fazer. Se você não sabe a respeito do seu futuro, se o seu futuro é incerto, se a vida é curta, se está nas mãos de Deus, então você deve fazer aquilo que está ao seu alcance. Você deve fazer o bem hoje, porque você não sabe quando você vai prestar contas com Deus. Você não sabe quando você vai estar na presença dele para prestar contas. Então faça o bem. Se você pode fazer, se está ao seu alcance, faça o bem. Não se isente de fazer o bem. Não se isente de fazer aquilo que glorifica a Deus. Não cruze os braços diante de uma vida tão curta. Meus irmãos, nós estamos aqui para viver para Deus, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Sabemos que temos que trabalhar e tem 8, 10 horas de trabalho, temos que cuidar dos filhos, família. Sabemos que temos todo um planejamento no nosso horário, na nossa agenda, mas nós não podemos esquecer o melhor. Nós não podemos esquecer de viver para glorificar a Deus, de fazer aquilo que de fato Deus classifica como bem. Então, fica aqui um pensamento para você. Meditando e assistindo esses noticiários, eu fiquei pensando sobre isso. Será que eu estou fazendo o bem que eu posso fazer? Será que se eu fosse me encontrar com Deus hoje, eu estaria tranquilo de entregar a Ele tudo aquilo que eu tinha condições de fazer? Será que eu fiz? E eu fiquei refletindo sobre isso e pedindo a Deus a condição de ter um entendimento melhor sobre a vida. Se a vida é incerta, se a vida é curta, se a vida não depende de mim, não depende da minha capacidade, eu preciso viver para Ele e pedir: Senhor, me usa. Senhor, me usa para fazer o bem. Não seja omisso, não cruze os braços. Se você pode fazer o bem, faça. Não fazer o bem que você pode fazer é pecado. Vamos orar. Deus amado,